Bom dia, meus amigos, boa tarde, boa noite. Jackson Camargo falando novamente aqui, direto do quartel-general do Portal Fenômeno. Agora é 9 horas e 8 minutos, de 20 de fevereiro de 2022, e este é o Alô Terráqueos 002. Muito bem, meus amigos, semana passada nós começamos aí este novo desafio, né? Criar e manter, né, um programa no YouTube falando sobre ufologia, um programa bem dinâmico, que comente as notícias, né, da semana, o que foi que agitou o meio ufológico, ou não, né, às vezes algo que tenha passado assim meio desapercebido também, né? Essa é a nossa intenção aí, discutir ufologia sob o ponto de vista, né, do portal Fenômeno, digamos assim, apresentando também nossos trabalhos, nossas atividades, apresentando um pouquinho daquilo que a gente participa aí no meio ufológico. Bem, esta semana a gente teve aí um contratempo assim um tanto sério com o portal Fenômeno. Quem acessa lá pode ter percebido que por quase 24 horas ele ficou inacessível. E depois, nas horas seguintes, aí até mesmo até ontem, muitas páginas não estavam acessando, algumas imagens não estavam carregando. Tudo porque houve um ataque de malware no site. Tá? Um ataque que surgiu por conta de por conta de 9 arquivos infectados que estavam na pasta do site, né, lá no provedor antigo. Então, quando foi feita a migração, esse malware foi copiado e de alguma forma ele se ativou aí durante essa semana, derrubou o site e redirecionou para outro endereço que não tem nada a ver. Então, quem digitava o endereço do nosso site caía em outra página e todo o conteúdo que a gente tinha no site foi perdido. Por sorte, eu tenho backup no computador, tenho backup no notebook, tenho backup na nuvem e tenho backup em HD externo, né? Então, foi só subir os arquivos. Como é 93 gigabytes de informação, eu não subi tudo. Então, boletins oficiais e documentos oficiais provavelmente não estarão acessíveis por enquanto, porque eu quero colocar tudo já no site novo que está chegando aí nas próximas semanas. Eu calculo que em duas semanas aí já deve estar tudo pronto, né? E isso infelizmente atrasou um pouquinho o lançamento desse site novo, né? Porque a gente tinha um módulo de testes lá no servidor onde o site está hospedado atualmente. Então, quando ativou esse malware, apagou a nossa versão do site que a gente tinha lá. Mas por sorte a gente tinha backup feito uns dias antes e daí foi só recuperar esse backup e atualizar de novo o que foi feito. Muito bem, então esse site chega novamente nos próximos dias, como eu falei. Quero agradecer aí o apoio de todo o pessoal que está ajudando lá pelo Apoia-se, né, lá no, no site Apoia-se lá no /Fenômeno. Você pode fazer uma doação para ajudar a manutenção do site, ajudar nossas atividades, ajudar pesquisas e tudo mais, né? Então, um abraço aí para todos os apoiadores, um abraço para o pessoal do Hangar 18 que se mobilizou para que isso tudo fosse possível, né? Por falar em abraços, eu quero deixar um alô especial para o pessoal que deixou um comentário lá no nosso primeiro programa, né? Que está disponível aí no canal. Então, um abraço lá para o Marcos Ritzel, que foi gentil nas palavras, né? Dizendo que eu sou um dos poucos nomes da ufologia científica nacional. Existem vários nomes, né? Na minha opinião. E eu sou apenas um dos elementos dessa grande corrente aí, né? Um grande abraço lá para o Marcos. Um abraço para a Adri, nossa querida amiga lá da UFO TV, e que também será uma das articulistas aí do Portal Fenômeno. Sim, agora teremos articulistas, né? Pessoas que estarão publicando alguns artigos, publicando notícias e tudo mais. Então, um abração lá para a Adri, um abraço para o Clato Barada Nicto, que falou que isso é ufologia raiz, e de fato é.
né? A gente vai atrás das informações, das fontes de informação, fontes bem antigas algumas vezes, algumas aí por exemplo, da Sociedade Brasileira, boletins escritos na década de 50, a gente resgata a informação, resgata as imagens que tem ali, material inédito e tudo mais, coisas que não tem na ufologia atualmente, a gente traz, resgata e disponibiliza aí gratuitamente lá no portal Fenômeno, né? Você não precisa nem se cadastrar para acessar o site, né? É só chegar lá, acessa o conteúdo, usa a informação conforme você deseja, né? A gente só pede que se você for replicar a informação, cite a fonte do portal Fenômeno, que por sua vez também divulga outras fontes aí, tá? Um abraço lá para Tainá, também, que gosta bastante do nosso trabalho, Tainá lá de São Paulo, lá do Grupo de Ufologia Integral Brasil, o IB, né? Um abraço para todo o pessoal do IB, bastante gente boa nesse grupo. O Carmo Brito também, parabenizando pela iniciativa. O Cajiba também, provavelmente está assistindo esse segundo vídeo. Um abraço para o Cajiba. Um abraço lá para o Márcio Paruzini, de Porto Alegre, né? Também um grande colaborador, amigo nosso. Quase todo dia a gente está trocando informações sobre ufologia, trocando dicas, notícias e tudo mais. Um abraço para o Mirante, grande amigo, incentivador nosso e apoiador do fenômeno. Então, um grande abraço para ele. Daqui a pouco está saindo aí mais um vídeo, né, do Jamboque 07 agora, né? O Mirante gostou bastante do primeiro, está saindo o segundo vídeo lá sobre a noite oficial. Um abraço pro João Solano, que também gostou do nosso trabalho. Um abraço para o Ricardo Braga, lá da Novatologia, né, um grupo de pesquisa ufológica, que fez um bom elogio ali para a gente também. Um grande abraço lá para o Ricardo. João Batista da Silva, desejando muito sucesso, e que teve um avistamento recente, né? Então eu pedi para ele, daqui uns dias, quando a gente tiver o site novo, a gente vai ter um local para relato de visitantes, né? Então a pessoa relata, chega diretamente para nós, e se for o caso, a gente ou investiga ou mobiliza equipes de pesquisa ufológica na região, né, em que a pessoa teve o avistamento, né? Um abraço para o Guilherme também, um abraço para o Alexander Lima. O Alec atualmente mora lá em Humaitá, no Amazonas, né? Mas ele morava aqui no interior do Paraná, justamente na cidade onde meus avós moravam. Então a gente se conhece de longa data aí, eu e o Alexander, né? Bem antes ainda da época do Orkut, para vocês terem uma ideia. Aí agora a gente entregou um pouquinho a idade aí. A Maria Cecília de Medeiros Chaves também, grande amiga, sempre incentivando a gente. Um abraço lá para nossa matriarca da UFTV, Rose Rago. A Rose, ela fez uma filmagem bem interessante de UFOs aqui em Curitiba, uma vez que ela esteve visitando a cidade. Ela é lá de São Paulo. E o vídeo dela foi parar até no Globo Repórter, né? Então é a nossa matriarca da UFTV, minha mãe virtual e tudo. Então um grande abraço para Rose. E um abraço também para o Juliano. O Juliano fez uma pergunta que eu vou responder daqui a pouquinho sobre o Cláudio Tsunaga, que é um historiador bem conceituado aqui do Brasil, atualmente mora em Osaka, no Japão, e que não acredita que o homem foi na Lua. E ele tem um temperinho aí de terraplanismo também nos comentários dele. Então a gente vai comentar um pouquinho sobre isso. E um abraço para essa pessoa espetacular ali. Deixei por último de propósito, uma pessoa maravilhosa que está sempre me incentivando, sempre me apoiando, né, em todos os momentos, em tudo que eu faço, né, minha grande companheira de vida, a Tamara Camargo, né, essa pessoa maravilhosa, minha grande companheira dessa vida. Um beijão para essa rainha aqui do nosso QG do Portal Fenômeno. Então é isso, gente. Vamos continuar aí o nosso programa. Vamos comentar então sobre as notícias da semana. Muito bem, essa semana não foi tão intensa em termos de notícias, pelo menos notícias interessantes para comentar aqui, né? Houve várias notícias em torno de um mesmo tema. Por exemplo, a questão das luzes que foram avistadas no Rio Grande do Sul,
Inclusive, estava conversando com o Márcio, que eu falei agora há pouco, e ele é lá de Porto Alegre, e na região lá de Taquara, várias pessoas observaram luzes no céu, que cruzavam o céu, né? E era um avistamento sobre determinada área, não era do estado inteiro, por exemplo, ou no Brasil inteiro, é sobre uma cidade. Então as pessoas viam vários riscos luminosos passando no céu noturno, né? E aí uma equipe de astrônomos já fez a investigação, e aí foi interessante porque foi astrônomo investigando o fato, e concluiu que era o satélite, um satélite chinês, não lembro o nome agora, mas eu posso colocar na descrição depois, que estava passando sobre aquela região, e como é um satélite já desativado, ele tinha sofrido avarias, então havia uma série de elementos e detritos ao redor desse satélite, e cada vez que o Sol refletia nesse satélite, o espelho de um satélite é como um espelho, basicamente, reflete muita luz, né? E a própria estrutura do satélite. Então, quando o satélite está em órbita e a gente está olhando para o céu após o pôr do sol, por exemplo, quando já está escuro, mas até 2, 3 horas após o pôr do sol, a gente vê o satélite passando, porque o satélite está no espaço, está iluminado pela luz solar, e aquela luz reflete, né, em direção à superfície. Então a gente observa um objeto razoavelmente luminoso, né? E quanto maior a estrutura de reflexão, mais luz a gente vê. Né? Por exemplo, a ISS, ela é bastante luminosa quando a gente observa aqui da Terra. E no caso foi esses detritos e a estrutura desse satélite refletindo luz justamente na direção dessa cidade. Essa foi a conclusão que esses cientistas chegaram, baseado na trajetória do satélite, horários e tudo mais. De qualquer forma, eu passei a informação lá para o Márcio, que não tinha visto a notícia, e ele já está apurando os detalhes. Se houver alguma novidade, aí a gente informa aí nos próximos programas. Bom, outra notícia interessante é que a Escócia, lá no Reino Unido, está sofrendo uma interessante onda ufológica. Então, são várias e várias cidades que estão registrando avistamentos, inclusive algumas filmagens de UFOs. E, inclusive, a polícia local fez alguns registros, recebeu alguns chamados e foi atrás, né, para tentar ver o que estava sendo observado, mas nada conclusivo ainda, né? E ao que tudo indica, essa onda ufológica vai continuar mais alguns dias aí. Então, eu acredito que mais 1 ou 2 programas a gente tem algum vídeo interessante aí para mostrar feito nessa onda ufológica. Então, vamos aguardar aí para ver. Uma outra notícia que saiu hoje por um jornal chamado EurasianTimes.com, que informa que caças F-22 dos Estados Unidos fizeram uma interceptação em alta altitude de um objeto hexagonal, justamente numa área de tensão, nessa atual conjuntura aí de briga entre Estados Unidos e Rússia, né? É uma área que está sendo monitorada justamente por causa dessa tensão, em função de aviões de espionagem e tudo mais. E foi detectado esse objeto hexagonal e caças decolaram para interceptação. Tá? Então, os detalhes ainda são poucos. Possivelmente tenha sido filmado alguma coisa. E quem sabe isso seja revelado aí em breve em mais uma revelação aí sobre os UAPs, a forma como o Pentágono está se referindo ao fenômeno UFO, né? Eu acredito que se houve algum vídeo, vai acabar sendo revelado aí em breve. E agora outra notícia que me causou um tanto de revolta, quem me acompanha nas redes sociais deve ter visto minha postagem a respeito. O Sérgio Sacani, do AC Today, que adora sacanear a ufologia, né, digamos assim, fez umas postagens assim, um tanto esdrúxulas, né, alegando que casos como o caso Varginha, Operação Prato e Noite Oficial são fraudes. Não sei de onde ele tira essa informação, mas eu considero esse cara um completo alienado em termos de ufologia. Ele pode ser bom nas transmissões lá de lançamento espacial e tudo mais, mas como ele nunca foi fazer uma investigação ufológica, nunca foi a campo conversar com testemunhas,
sequer passou perto de colares, né? Nunca conversou com os pilotos de caça que estiveram envolvidos nas perseguições. Então, o que ele fala é uma completa besteira, baboseira, né? Então, fica meu convite aí para que Sérgio Sacani comece a se formar decentemente aí sobre fatos ufológicos. E tem lá o Portal Fenômeno. Nós temos mais de 100 estudos científicos no Portal Fenômeno sobre o fenômeno UFO. Nós temos lá na seção de comprovações, tem centenas de fotos de marcas de pouso de UFOs. Não precisa nem explicar essas marcas. Eu posso fornecer uma lista de 10 casos ufológicos que eu quero que ele prove que são fraudes ou tem algum tipo de fraude, alucinação, qualquer explicação natural. Tá? Não precisa ser nem 10 casos. Vou citar alguns poucos aí que eu vou deixar no ar aí. E se ele for homem, ele que explique esses casos e apresente de forma fundamentada, com comprovações da parte dele, que casos como Barney e Betty Hill, Operação Prato, Noite Oficial, caso Barroso, caso do Embornal, citei 5 casos, sejam fraude. Tá? Então, estamos aí, desafio lançado. Hoje é 20 de fevereiro de 2022. Daqui um ano, acredito que ele não tenha, se tiver conhecimento desse desafio, sequer vai responder a ele, porque ele não tem coragem de abordar esses casos com a seriedade que o caso exige. Tá? Então, fica aí meu comentário para esse cidadão que não sabe nada de ufologia. Muito bem, nosso próximo quadro, então, mitos e verdades. Em mitos e verdades de hoje, eu vou citar aí 2 fatos, duas alegações, tá? A primeira aí é um videozinho daquele canal. Lembra aquele canal que eu comentei semana passada? Se apresenta como inteligente, mas que não é tão inteligente assim. Que tem um cara que se apresenta como físico, mas comete alguns erros assim meio absurdos na área de física, ou omite informações. Então, esse cidadão aí. Eu não queria, mas eu vou trazer um vídeo desse canal. Um vídeo que o autor do canal está falando das baboseiras dele de sempre. E ele apresenta um estudo tecnológico da parte dele sobre a evolução da tecnologia. E ao final ele apresenta uma suposta declaração de um astronauta que disse que a tecnologia que o homem usou para ir à Lua foi perdida. Confere aí. Vamos parar para pensar. O homem ia à Lua de 6 em 6 meses, entre 1969 e 1972. E hoje, com a nossa tecnologia, temos grandes dificuldades de voltar à Lua. Tipo, isso não parece estranho? Alguém poderia dizer assim, porque era muito caro, não vale a pena. Beleza, mas fica muito estranho quando você vê um astronauta dizer que nós não voltamos à Lua porque a tecnologia foi perdida. Veja só. Bom, ao que parece, as telas dobráveis finalmente vão virar realidade. Aldrin coloca a bandeira dos Estados Unidos sob a camada de poeira. O solo é duro. A bandeira flutua graças à haste de metal que a segura. O protocolo exige que ela seja saudada. I'd go to the moon in a nanosecond.
The problem is we don't have the technology to do that anymore. We used to, but we destroyed that technology, and it's a painful process to build it back again. Muito bem, então você viu aí a baboseira que ele disse, o vídeo que ele postou. Vamos ver o que é por trás disso aí. O Dom Petit é um astronauta, se formou como astronauta realmente, mas ele não está atendendo as condições técnicas, psicológicas, seja lá qual foram os padrões adotados atualmente na NASA, para uma missão no espaço. Então, como ele não está atuando como astronauta, ele está atuando como um guia interno na agência espacial. Então, vai lá um grupo de estudantes, vai um grupo de turistas, um grupo de jornalistas, ele recebe o pessoal e explica as coisas lá dentro do programa espacial. Só que a área do Dom Petit é o programa espacial atual com missões à ISS. Ele não tem informação para ir à Lua, por exemplo. Ele não tem, dentro da exploração, as missões da ISS, por exemplo, você não vai estudar o funcionamento do módulo lunar, como que foi a viagem até a Lua e tudo mais. Você vai ser treinado para operar os equipamentos da ISS, ou os estudos científicos que serão feitos ali. Então, esse é o primeiro conceito que a gente tem que ter em mente. E aí, esse cidadão, ele diz que a tecnologia para ir à Lua foi destruída ou foi perdida. Mas aí você vai nos museus da NASA, museus aeroespaciais, ou simples museus espalhados aí pelos Estados Unidos e até fora dele. Você vai e você vê lá num dos museus, você está vendo a imagem aí, você tem o Saturno V, o foguete de lançamento que seria usado na Apollo 18. A Apollo 18 foi cancelada, mas o foguete foi construído. Tá aí o foguete em exposição. Você vai em outro museu, você vê o módulo de comando das Apolos. Então, tem desde a Apollo 7 até a Apollo 17 exposto em museu. O módulo de comando era o habitáculo onde os astronautas ficavam durante toda a missão, praticamente. E está exposto em museu. Está lá os equipamentos internos, os painéis, os circuitos, está tudo lá exposto. Aí você vai em outro museu, tem o módulo lunar da Apollo 18, que não foi usado, porque a missão foi cancelada, está exposto em museu. Os trajes espaciais estão expostos em museu. Ferramentas, tecnologias desenvolvidas a gente usa no dia a dia hoje. Essa tecnologia que a gente usa em óculos de sol, por exemplo, esse tipo de filtro usado atualmente foi desenvolvido aí no programa Apollo. O amortecedor de tênis que a gente tem hoje surgiu no programa Apollo. Tem 30 mil produtos criados ou melhorados graças ao que precisava ser desenvolvido aí para o programa Apollo. Se tem tudo isso, como é que a tecnologia foi perdida? Primeiro ponto. Segundo ponto, você vai no site da NASA, tá? O endereço está aí, você está vendo a tela de um dos sites do programa Apollo. Você tem as especificações da cápsula, mostrando como ela foi construída, mostrando os detalhes, as partes internas, as medidas, o material utilizado, está tudo ali. Qualquer país que queira construir um módulo lunar, baixa esse arquivo e constrói. Então, como é que a tecnologia foi perdida? Então, é curioso como o autor do vídeo omite certos detalhes ou deixa de avaliar certas situações, ignora certos aspectos, tudo para fundamentar essas alegações dele, porque, afinal de contas, essa polêmica alimenta o canal dele e, consequentemente, ele ganha dinheiro com isso. Bom, o segundo aspecto que eu gostaria de comentar é referente às opiniões do Cláudio Soenaga. Cláudio Soenaga é um historiador bastante conceituado, um ufólogo bastante conceituado, mas ele tem embarcado aí em teorias conspiratórias, tem algumas viagens da religião terraplanista, Isso é preocupante, ele se deixa levar por esse tipo de alegação e aparentemente não faz checagem como essa que eu fiz agora, das alegações que são feitas, E aí
você acaba sendo induzido, né? Principalmente os terraplanistas têm esse dom de distorcer a informação e apresentar aquilo como se fosse uma verdade, colocando uma linguagem indutiva, de modo que a pessoa seja conduzida àquele tipo de pensamento, aquele tipo de ilusão, né, que eles defendem. Esse é o caso do Cláudio Suenaga atualmente e, infelizmente, porque eu admiro demais o Cláudio, né, mas quando ele fala sobre a viagem à Lua é sofrível, é triste de ver. Tá? Então essa é a minha opinião aí sobre as alegações do Cláudio Suenaga. Muito bem, vamos para o nosso próximo quadro, a Semana na História. Bom, esta semana nós temos aí 3 eventos ufológicos fazendo aniversário, né, digamos assim. O primeiro deles é a Batalha de Los Angeles, que ocorreu lá nos Estados Unidos, né? A Batalha de Los Angeles é um caso bastante interessante, porque ocorreu em meio à Segunda Guerra Mundial, uma região onde aparentemente não haveria um combate, onde não haveria uma forma da cidade ser atacada, né? Então, mas mesmo assim o governo americano mantinha lá de prontidão sistema de radares, artilharia antiaérea para qualquer eventualidade. E aconteceu de que um objeto não identificado surgiu sobre a região de Los Angeles, foi detectado no radar e as baterias abriram fogo, né? Atiraram mesmo aí contra o objeto e causou danos em algumas casas e tudo em função da munição que ia caindo. Uma pessoa morreu de ataque cardíaco, mas não teve maiores complicações, né? Nenhum objeto foi derrubado e permaneceu aí o grande mistério sobre o que seria esse objeto. Esta semana também se comemora o aniversário do caso Quipapá, né? Lá no Nordeste, um caso de avistamento de tripulantes de objetos próximos a uma linha férrea, e também a abdução do Benedito Miranda, lá em Itaperuna, no Rio de Janeiro. Eu vou deixar os links, né, dos 3 casos aí na descrição, para que vocês conheçam maiores detalhes aí sobre esses 3 acontecimentos aí da história da ufologia. Vamos agora então para o nosso último quadro, que é a dica de leitura. A dica de leitura de hoje é o livro A Vida Secreta, do historiador David Jacobs. O Jacobs, ele fez um estudo científico sobre abdução, né? Sobre a abdução de várias e várias pessoas nos Estados Unidos. Ele coloca, inclusive, trechos das regressões hipnóticas, né? Coloca as avaliações dele. E ele, na visão dele, os tripulantes não são assim muito amigáveis, não seriam tão amistosos quanto outras pesquisadores afirmam, né? Então, na visão dele, seria algo assim mais... eles querem resolver um interesse deles lá e usam a gente como cobaia. Basicamente, essa é a visão que ele tem desse fenômeno, né? Meu livro autografado pelo autor, inclusive, como o do Intruders, que eu mostrei semana passada. É um livro sem imagens, então é basicamente texto, tá? Mas é um livro muito bom. É um dos melhores livros sobre abdução que eu já li. Então fica a dica para vocês. Acredito que o livro esteja esgotado, talvez você encontre lá pela revista UFO, encontre em sebos. Acredito que também no Mercado Livre tem algum exemplar aí para venda, tá? Então, se quer montar uma biblioteca legal sobre o tema, essa é uma boa escolha. Certo, meus amigos? Então, esse foi o Alô Terráqueos número 2. Semana que vem voltaremos com o Alô Terráqueos número 3, tá? Deixa aí o seu likezinho, se inscreve no canal, né? Ativa o sininho para receber as notificações. Fique de olho aí no canal, porque logo sai o vídeo da perseguição do Capitão Jordão aos UFOs na noite oficial. Durante a semana também devo postar um ou outro conteúdo sobre ufologia, tá? Algo bem interessante.
Nós temos aqui em cima, inclusive nessa prateleira que vocês não estão vendo aqui, eu tenho uma série de fitas em VHS que a gente vai começar a converter. Então tem programas antigos, tem gravações de entrevistas, programas aqui do Paraná, inclusive, que não são conhecidos aí no Brasil, sobre a aparição de UFOs aqui na região, né? Então tem bastante coisa interessante. Tem também gravação de palestras de ufólogos em eventos que aconteceram por aqui. Gravações aí feitas no ano de 2003, 2004, 2005, que são bem interessantes também, que a gente vai colocar aí com o tempo. Então, se inscreve, ativa o sininho, deixa seu like, faça comentários aí na nossa página, deixe críticas, sugestões, perguntas e acompanhe aí o nosso trabalho, porque a interação com vocês é extremamente importante para a gente. Certo, meus amigos? Um grande abraço e até semana que vem.